Talvez a chave seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na realidade. Por que não ver como lição o exemplo de superação de tantas pessoas? O tudo às vezes se confunde com o nada, no sobe e desce da... Olá, amigos! E aí, tudo certo? Tudo bem? Pois, muito bem, estamos começando mais um quadro Superação. Este quadro Superação, ele traz a participação de Atos Idiomas aqui na programação do Sistema IPU de Comunicações, e você acompanha também na página da Rádio Ibirubá junto ao Facebook. E agora nós temos uma história linda. Essa história, sim, a gente pode contabilizar ela assim como superação, determinação, fé, né? Esperança. Nós estamos com um casal aqui que nos recebe e a gente faz essa ponte, né, Ibirubá, cidade de Marau. A Luciane Marques Severini e também o Daci Faustino. Tudo bem para o casal? Como vão? E essa criança, esse anjinho aí do lado de vocês aí é o nosso querido, o Luiz Felipe? Isso aí. Tudo bem. Tudo certo. Ele já está batendo palma para a gente, né? Nem comecei. Está batendo palma. Que legal. Gente, no dia 18 de julho de 2020, às 18 horas e 8 minutos, este anjinho vem para o mundo, é isso? Isso. Vem com um misto de incerteza, né? Vem carregado de emoções. Vocês... Até antes, justamente, do nascimento desse anjinho, do Luiz Felipe, vocês projetaram essa gravidez? Como é que foi esse ensaio todo aí, hein? Sim, a gente tinha planejado. A gente estava planejando a gravidez. Eu achei que ia demorar para engravidar, né? Então, comecei com pré-natal já antes. Só que foi muito rápido, eu engravidei no primeiro mês, né? Eu sabia que eu tinha trombofilia e pressão alta, né? Então, já começamos os cuidados com aquelas injeções e fazendo um acompanhamento quase que semanal, né? Que, de certa forma, era uma gestação de alto risco. De alto risco, o médico já tinha conversado sobre isso com vocês? Isso, por causa da trombofilia e da pressão alta, né? Então, já era considerada uma gravidez de alto risco, de um acompanhamento maior, no caso. E aí, como eu não estava tomando os remédios da pressão e também não estava conseguindo deixar ela numa pressão baixa, no caso, né? Ela estava sempre... Pressão normal? Uma pressão normal, ela estava sempre alta. E aí, aumentando a medicação e mesmo assim não conseguia controlar. Aí eu fazia consultas semanais. Até que com 20 semanas para 21 semanas... eu percebi um aumento de peso, assim, tipo, de uma semana eu aumentei muito peso, 3 quilos numa semana, de um dia para o outro aumentava o peso. E aí, na consulta semanal, no caso, né, aí eu falei para o médico que tinha ganhado muito peso, estava inchada, quem não me via, assim, tipo, há uns 15 dias, dizia que eu tinha mudado já o rosto, quem acompanhava diariamente não via mudança. Mas para quem tipo, tinha ficado um tempo sem ver, percebia que eu já estava mais inchada, o rosto também. Sim. E aí, o médico de Nova Alvorada, né, que no momento eu morava em Nova Alvorada, e o Daciano morava em Marau. Eu morava com os meus pais e ele morava com os pais dele. Porque daí o nosso planejamento era como ia ser... Eu acreditava que ia demorar um pouquinho mais para engravidar, né, depois de um longo período tomando anti, enfim... era de nós, metade do ano ir morar junto, enfim, né, arrumar casa, e na verdade foi tudo meio que de surpresa, né? Então, o médico de Nova Alvorada, o doutor Leandro, ele pediu uma série de exames devido a esse aumento de peso, né? E aí que eu já estava no momento que eu entreguei os exames para ele, que foi na outra semana, isso exatamente 22 semanas de gestação, ele já me encaminhou, tipo, já me deu o encaminhamento para Marau, que era certo, né? E me disse que ia tentar Passo Fundo. E, tipo, na minha ignorância, eu pensei, mas por que, né? Se já tem o Marau, por que tentar Passo Fundo? É aí que ele me disse, que daí Passo Fundo tem uma CTI neonatal.
E aí que começou a bater o medo, porque a princípio eu achei que era só para me cuidar, sei lá, ficar de repouso, né? Não que eu já estivesse com pré-eclâmpsia avançada, enfim. Uhum. E o pai, nesse momento, nesse caminho todo aí, como é que o pai reagiu aí? Meu Deus do céu, foi difícil. Passaram um turbilhão de coisas na cabeça. Eu não podia deixar ela nervosa também, né, por causa do estado. Os médicos vinham falar comigo as coisas, não me davam muita esperança. Não sei, tipo, como é que eu reagi perante ela, como se eu foi bem, mas acredito que sim, porque hoje está aqui o nosso garoto, né? Uhum. Que os médicos, imagina, chegar lá no hospital, o médico dizer, olha, não tem esperança. É bem raros os casos que sobrevivem as crianças e a gente vai tentar salvar a mãe. Mas a gente vai fazer o possível para salvar a mãe, mas não é certeza. Isso deve tremer a base toda, né? Nossa senhora, foi como se tivessem tirado o chão. Caí num poço negro sem fundo, assim. Foi bem difícil. Uhum. Na verdade, o que nos manteve foi a fé mesmo. Foi acreditar que o milagre poderia existir. Os médicos, eles foram taxativos de que a criança não iria sobreviver. Era inviável. O médico, assim, que é o que cuidava lá da maternidade, enfim, o responsável, né? Ele me disse com todas as letras, ele me disse, o feto, ele com 22 semanas, ele é inviável. Isso dá 5 meses, né? Hã? 5 meses? 5 meses. 5 meses. Aí ele me disse, é inviável, porque até que se... ele nem considera, né, um bebê ainda, é feto, né, 22 semanas. E aí ele disse, o teu estado já é grave, tu já tá entrando em falência hepática e renal, né, a gente só vai... como eu tomava também o AS, aquele que é para afinar o sangue, então retiraram esse, né, que era para prevenir pré-eclâmpsia, né, que também se fizesse uma cesárea de emergência, daí também tem o risco, né, de hemorragia, pelo sangue já tá mais fino, né. Então tiveram esses cuidados, né, para tirar o AS, e voltando à parte que ele me disse, né, ele disse, não, o feto ele é inviável. E aí eu não sei que cara que eu olhei para ele, né, porque a princípio o Daciano tinha ficado comigo, né, nós internamos na quarta, de noite, porque quarta-feira a gente consultou Nova Alvorada, o médico fez de tudo para conseguir encaminhamento, né, para Passo Fundo. Aí a gente esperou para fazer um check-up. É um check-up, né, inicial, para ver se realmente tinha o porquê de me internar ou não, né. A primeira médica que atendeu nós disse, não tinha saído todos os resultados dos exames, né. A princípio é suspeita de pré-eclâmpsia. Eu baixei internei como suspeita de pré-eclâmpsia para eles, né. E aí eu disse pro Daciano até, disse, vai para casa, né, descansa, vai ficar aqui dormindo para quê, né, só vou ficar aqui, enfim, não vai mudar nada de ficar aqui dormindo numa cadeira. E aí tu foi, né, acho que... eu voltei para casa, aquela noite, atordoado, muito abalado. Aí no outro dia ela tinha deixado o carro na rua ainda, né, eu fui buscar o carro dela. E aí que ela me liga... contando que o médico não tinha dado esperança para ela, né? No caso, pro bebê, pro Luiz Felipe. E daí, não sei que cara que eu fiz, e o médico, tipo, para deixar bem claro, né? Ele me disse assim, para te entender, tu não vai sair com o bebê vivo daqui, né? Tipo, ele foi bem... não tem como esquecer essas palavras, né? Nesse momento, então, como é que foi, Luciana? Como é que tu reage com essa notícia? Chorando, tipo, acho que pasma, assim. E aí tinham mais 2 mulheres, né, que estavam no quarto comigo. E, tipo, foi um silêncio, assim, eu acho que só o meu choro, né? Eu não sei por quanto tempo eu chorei, eu sei que chorei um tempo. Aí voltou um residente, ele me pediu se eu queria acompanhamento psicológico. E eu falei que sim, que eu queria. E aí continuei chorando, daí uma das mãezinhas, ela me disse, mas tenha fé. Eu vim para cá só para fazer uma curetagem. E já fazem 2 semanas que eu tô aqui.
E daí, tudo pode acontecer, ela disse, tudo pode acontecer. Eu vim de lá só para fazer uma curetagem, estou aqui há 2 semanas. Essas palavras te deram uma luz. Sim, começam a dar forças, né? E aí também a outra menina que estava lá, a outra mãezinha, meu Deus, assim, também de uma força, de uma fé muito grande, né? Que também, não, acredita, vai dar certo. E foi assim, foi rezando, né? Na verdade, quem não deixou a gente perder a esperança, a fé, foi esse garotinho aqui. Que toda noite ele estava chutando a barriga da mãe dele. Tipo, passava de 3 em 3 horas, vamos dizer, né? Para ver os batimentos do coração dele, para escutar como é que ele estava, para medir a pressão dela. E toda vez que passavam para ver os batimentos do coração dele, ele dava um chute, dizendo, eu tô aqui, calma. Parece que ele estava conversando com vocês, então. Isso. Sim. Diz, olha, conte comigo, né? Mais ou menos não isso. percam a esperança. Eu estou vivo. E ele nasce, então, no dia 18 de julho, daí. Isso aí, nasceu chorando já. Um miadinho. Nasceu e deu um Que tamanho era esse garoto aí, hein, quando nasce? Ele nasceu com 26 centímetros. 26 centímetros. 560 gramas. Olha só isso. Assim, né? É um palmo, né, da mão. Cabia na palma da sua mão. Isso, no tanto que temos fotos dele que a mão da médica é maior quase, né? Uhum. E a mãe, vocês viram? A mãe já vê a imagem logo? Tem o primeiro contato visual com ele? A médica me mostrou. Assim, ó. E a primeira palavra dela diz, pelo amor de Deus, cuida do meu filho. Depois eu vejo. Que era para cuidar dele. Eu não lembrava disso. Sim. Mas assim, ó, tipo, também o doutor Oswaldo, né, que era da maternidade, nossa, essas foram as primeiras palavras, né, desde a maternidade, antes do Luiz nascer, quando a gente internou, né, essas foram as palavras duras dele, mas que ele precisava dizer, né. E aí, um dia após o outro, ele dizia, olha, estamos indo, estamos criando, né? Mas também eu entendo o lado deles, porque eles não podem dar... É a ciência, né? Então, eles têm que passar aquilo que realmente é fato. A psicóloga ajudou muito a gente a suportar também esse momento, a entender algumas coisas. A psicóloga, eles têm, assim, um acompanhamento maravilhoso. A psicóloga deu todo o suporte para nós. Ela, antes, quando chegou nas 24 semanas, que aí começa a ser viável, né? Ela levou a gente, marcou com o Daciano, comigo, horário que ele conseguia estar em Passo Fundo, para a gente conhecer a CTI neonatal, para se a possibilidade de Luiz nascesse, qual ia ser o caminho a fazer, o que ia acontecer. Passo a passo, ela contou para nós o que iria acontecer. É tanto que quando o Luiz nasceu, naquele misto de incerteza, de medo, quando ele chorou a primeira vez, o anestesista deu uma olhadinha para nós, né? Aí quando ele deu o segundo... Vocês estavam lá no momento ali, primeiro choro. Sim. E aí, no segundo chorinho dele, que foi um miadinho, né? No segundo chorinho, tipo, ele veio, deu um tapinha no meu ombro, né? E o tapinha no ombro dele, tipo, aquela coisa assim, não, vai dar certo. Então, naquele momento, tinha 3 chorando ali, né? Tinha. 3. Isso aí. E foi... Que era o dia a dia de vocês? Vocês conseguiam ver o Luiz Felipe todos os dias? Essa imagem vocês sempre tiveram? Sim. Sempre? Sempre, todos os dias. Apesar de a gente estar no auge da pandemia, né? O hospital lotado com Covid, tudo mais, a gente conseguia ver ele todo dia. Que palavras vocês conversavam com ele? O que vocês falavam? Sim, a gente rezava muito com ele, pegava na mão dele, rezava. Ele, em todo tempo, ele que mantinha nós firme para lutar junto com ele, né? Mas eu te digo que assim, ó, tipo, nessa hora que vem a força do pai também, porque eu me sentia muito culpada porque dele ter nascido prematuro, eu me sentia como eu não consegui segurar meu filho. Tipo, o problema era meu, não ele, sabe? Então ele estava passando por tudo aquilo por minha culpa. E aí eu olhava para aquele serzinho, assim, cheio de fios, de acesso,
lutando, entubado, lutando para viver, e eu me sentia muito culpada. Os primeiros dias, assim, foram bem difíceis para mim. Eu não conseguia olhar para ele e acreditar que ele iria suportar. Uhum. Quem me fazia... Mas esse menino não parava quieto lá no berço, né? Porque olha aí, Não parava, nem na barriga. Ele era exatamente assim. E o jeito que ele dorme é o jeito do primeiro morfológico que ele estava, que é o jeito que o pai dele dorme com os braços para trás. No morfológico de 13 semanas, ele estava com os braços jogados para trás, igual o pai dele dorme. E que é o jeito que ele dorme agora também. E aí os dias vão passando, esse garotão vai reagindo, o sorriso vai aumentando no rosto de vocês. É uma sensação maravilhosa, né? Na verdade, assim, ó, foi um turbulento até o final. O Luiz deu um susto na gente, assim, um atrás do outro. E qual é o intervalo do nascimento até a saída dele? 135 dias. 135. O quê? Que nem, a gente nem contava dia de vitória, a gente contava horas de vitória, né? Que como numa hora ele estava muito bem, reagindo muito bem, evoluindo, na outra hora já mudava totalmente o estado dele. Era um turbilhão de emoções, assim, que foram 135 dias bem puxados, assim, que... Mas a fé de vocês, ela nunca cessou? Nunca. A nossa fé, e assim, ó, a gente tem uma família e amigos que, mesmo distante, a gente sabia que eles estavam presentes em orações, em palavras motivadoras, assim. Nossa família, né? Uma corrente muito forte. Muito. Uma corrente de oração, sabe? Todo mundo sabe muito. O Luiz, ele é muito desejado, sempre foi muito desejado. Então, acho que isso também fez toda a diferença. E quando e que dia? Você lembra o dia que esse menino sai do hospital e vai conhecer a sua casa ou não? Dia 1º de dezembro. 1º de dezembro. 1º de dezembro. Não tem como esquecer esse dia. Foi preparado para ele lá? Teve alguma preparação? Preparado. Família fez surpresa com a pandemia e com o risco de estar presente com ele, né? Por sair do hospital, medo de passar alguma infecção, uma gripe, qualquer coisa, né? Porque a gente tem medo de tudo. Sim. Eles trouxeram os presentes, eles limparam a casa, eles organizaram tudo pra gente, com cartazes dos amigos, com presente dos amigos. Foi algo assim muito bonito, sabe? Muito bonito mesmo. Ele está com quantos anos agora? Está com 1 ano? 1 ano e 5 meses. 5 meses. E ele ele precisa ter cuidados especiais? Como é que tem sido a vida dele agora? Na verdade, ele é um bebê normal, né? É um bebê normal, só que ele começou a ir na físio, ele está indo na fono, ele vai com mais frequência no pediatra, né? Um acompanhamento mais de perto. Tipo, uma gripezinha ou alguma coisinha assim que uma criança nascida a termo, o pediatra não daria importância para o Luiz, a gente faz exames. Então, tem um acompanhamento assim mais cuidadoso, eu diria. Mas no demais, assim, ele é espoleta. Ele não para. Não para um minuto, né? Tá agitado lá o Luiz Felipe, né? Sempre agitado assim, brincando. É difícil de ver ele chorar. É muito difícil, ele é muito tranquilo, muito tranquilo, calmo. Quem olha para ele, todo mundo diz, mas que criança mais feliz, que criança mais feliz. Bem isso. Onde ele vai, ele faz amizade. Ele dorme a noite toda. Alimenta bem? Tudo certo. Se alimentar bem é complicado, Não é de comer muito, essa que é a nossa luta, a única luta nossa é essa. Não é muito de comer. E o que mudou na vida de vocês depois de todo esse processo, desde acompanhar esses momentos difíceis e agora a gente vendo esse casal que a gente vê com um sorriso estampado no rosto aí? O que muda na vida de vocês, hein? A gente percebeu que a nossa vida não era nada. A gente entrou no hospital achando que o mundo girava ao nosso redor. E não é isso. Que pequenas coisas
trazem muito mais felicidade que grandes coisas que a gente buscava. A gente achava que dinheiro era tudo que nós precisávamos para ser feliz, e não. Esse carinha que veio provar que isso não é verdade. A ter paciência, que não é como a gente quer, É. tudo tem seu tempo, a ser mais tolerante, a saber ouvir a pessoa que está do teu lado, a ter mais empatia com as pessoas, não... Antes de certa forma, eu via alguma situação e julgava ou interpretava da forma que eu achava, o que está acontecendo. E aí tu percebe que não, que tu tem que olhar com outros olhos, tu não é ninguém para julgar outra pessoa, que tu não sabe por que aquela pessoa tá passando, né? A gente encontra na rua, a gente não sabe o que tá passando na vida daquela pessoa. Então, esse serzinho tornou, eu acho, a gente um pouco melhor. A gente tem muito que aprender, né? Mas eu acho que tornou a gente um pouquinho melhor, mais ser humano, eu acho. Vocês já eram um casal assim, vocês em particular tinham bastante fé, eram de praticar, faziam orações, mudou isso também? Como é que foi para vocês isso, hein? Mudou também. Nós íamos na igreja, mas não era com frequência. Rezávamos, não era com frequência. Agora ele mudou tudo isso. Ou seja, aumentar a nossa fé. Esse menino, então, nasceu para também ensinar, transmitir, ou fazer dessa vida de vocês uma faculdade, né? Que não tem professor no mundo que ensina, né? Eu acho que o que vocês aprenderam como lição, né? Mas a lição boa, na realidade, e certamente tinha uma proposta, um propósito, né? E tudo isso acontecer na vida de vocês, eu acho que vocês entendem também assim, né? É exatamente isso que a gente pensa, né? Que ele veio para um propósito. E sabe que, assim, tipo, a minha admiração por pessoas, pelos profissionais da área da saúde, enfim, desde da faxineira, enfim, todos os que trabalham no hospital, que trabalham na área de saúde, meu Deus, assim, é uma admiração que não tem fim. O que essas pessoas fazem no dia a dia para cuidar de quem está lá, para passar uma palavra, sabe? Eles não precisam ficar conversando e te dar uma palavra, assim, de apoio. É só fazer o trabalho deles, né? E não... Esses são heróis, né? Eles fazem além, eles conversam com a gente, eles dão força, é uma palavra amiga, é um desejo de que tudo vai ficar bem, sabe? Nossa, assim, eu conheci tanta gente boa, porque, de certa forma, a gente vai perdendo vai desacreditando no ser humano, né? E aí, quando tu passa por uma situação assim, tu percebe, meu Deus, quanta gente boa, quantas pessoas, assim, que fazem o bem, não estão lá só pelo salário ou só para ganhar, mas estão lá porque amam, porque é uma vocação, sabe? Então, tu percebe que tem muita gente do bem, coisa que antes a gente não... A notícia ruim, ela propaga mais, né? E não deveria ser assim, porque a gente sabe que é muito mais coisas boas que acontecem ao nosso redor, né? Não tem dúvida, né? Nossa, a gente vê... é só quem vivencia, assim, para ver quanta gente boa disposta a dar uma ajuda, sabe? A te fortalecer nesse momento difícil, a segurar a tua mão, sabe? Tu não tá sozinho. Tem sempre alguém lá segurando a tua mão junto. Luciane, o que é ser mãe para você? Você descobriu, você entendeu de repente, né, o tratamento da tua mãe para com você e agora você percebeu realmente o que é o amor de mãe? Sabe que a minha irmã me dizia exatamente isso. Agora ela me diz assim: agora que eu sou mãe, eu entendo a mãe. E realmente a gente só entende o amor dos pais ou aquilo que eles dizem. Quando tu ficava doentinha, eu não dormia, eu ficava do teu lado, que a gente pensa, de novo essa conversa, mãe. Aí a gente entende. Quando fala que quando dói, quando o bebê tá doente, a gente gostaria que fosse na gente que doesse, ou podia passar o dobro de dor. Sim. Eu entendo o que a minha mãe queria dizer. Coisa que antes eu não entendia. Ser mãe é ser capaz de tudo, eu acho, assim, porque tu dar a vida a um serzinho maravilhoso e único. Eu acho que depois que a gente se torna mãe, a gente não tem mais medo de nada.
A não ser o medo do filho ficar doente, né? Exato, exatamente, né? Qualquer febrezinha a gente já fica incomodado. Fica. O pai também se preocupa bastante, pai? Muito. É um paizão, é um paizão. Não tem como não se preocupar com ele, né? Ele que me ensinou todos os... O que tu não aprendeu em 30... que eu não aprendi em 30 anos, ele me ensinou em 1 ano, né? Então, quer ser pessoa, quer ser um ser humano de verdade, quer ter amor de verdade. Então, tem que cuidar muito bem desse pequeno aí. Deus deu um presente maravilhoso, certamente, para o casal, né? O maior que vocês poderiam ter recebido. Sim, teve uma aprovação, teve, né? Mas está aí. Olha quanto é lindo esse menino e quanto de saúde ele demonstra ter, porque não para, né? A gente gostaria de enquadrar ele bem certinho na câmera aqui, mas não tem jeito, ele pula para um lado e para o outro. Esse cara vai dar um Neymar da vida, um bom ponta de lança. E ele gosta de chutar bola. Gente, Luciane, Darcy, Luiz Felipe, parabéns. Não tenha dúvida que o quadro de hoje ele nos emociona e certamente está emocionando as pessoas que estão nos acompanhando aqui na Rádio Birubá e também no próprio Facebook, página da rádio. É sim superação, mas além de tudo tem um contexto, né, de muita fé, né, de muita luz e principalmente de uma felicidade que ela é radiante no rosto de vocês e desse menino. Né? O caminho era para ser assim, não tenha dúvida que era para ser assim. E vocês tiveram a superação de entender, de lutar, e a corrente, né, que estava ao redor de vocês era muito forte. Esse menino, sim, certamente ele tem uma proposta, um propósito muito lindo neste mundo. É por isso que ele está com vocês, está com todos nós. Parabéns, pais, tá? Muito obrigado por nos atender, parabéns pela história de vocês. Eu não tenho dúvida que pessoas que, de repente, estão nos acompanhando agora, com algum tipo de problema, às vezes ele pode ser pequeno, mas grande também. Essas pessoas vão levar para dentro de si, vocês vão estar ajudando, certamente, pessoas que estão com algum tipo de situação que, de repente, eles imaginam que não tem solução. Vocês também receberam a notícia, não tem volta, vocês não acreditaram. Foi difícil, mas a gente nunca deixou de acreditar. O importante é não perder a fé, tudo no fim dá certo, Deus escreve linhas tortas, ou certo por linhas tortas, né? Então, tá aqui a prova disso. Nunca tinha entendido essa frase, agora eu entendi. E até que tem esperança, tem tudo. É acreditar. Se é 1% que tem de chance, se apega a esse 1%. É o que a gente tem. Gente, tudo de bom para vocês aí, sucesso, tá? Saúde. Muito obrigada, igualmente. Um abraço. Também, tudo de bom. Legal. Daí, gente, esse casal que participou com a gente do nosso quadro Superação para Atos Idiomas, né, que patrocina esse nosso projeto lindo, que é contar a história de pessoas como esse casal lindo, que tem essa figurinha, esse anjo, né, que foi deixado por Deus, com certeza, aqui na Terra, com uma proposta muito linda, que a gente vai ter um futuro maravilhoso, e assim a gente quer. Luiz Felipe, seja bem-vindo a este mundo, viu, Luiz Felipe? Tá? Tenho certeza que você tem um caminho iluminado aí para muita gente. Obrigado. Com os trabalhos também da Gabi Correia, a gente se despede desse pessoal no nosso quadro Superação. Para ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração?